Esquenta. Estamos no ar, Wellington, no YouTube. O link no YouTube também está sendo compartilhado, as pessoas gostaram muito de ver. Eu queria anunciar que a gente vai ter um programa na semana. Enquanto isso, eu vou lá. O galera, quem está ouvindo aí, eu vou criando o post lá no nosso site. Tem banner, Camila, o Wellington? Não, né? Pois a Camila faz aí um banner e fica tudo resolvido. Vou dar um print nesse aqui. Hangout, compartilhar. Agora eu já estou aqui no... Vou entrar no ar aqui. Já estamos no ar, então beleza. Já estamos no ar. Já tá. Então vamos nessa. Peraí. Fica E aí, tá tudo pra... bem com você? Sou o Wellington Calazans, aqui a gente está no ar. Não esquenta, porque hoje é domingo e domingo é dia de falar sobre o quê? Sobre política. Claro, qual é o dia que não é para falar sobre política, hein, Rômulus? Já estou com o Rômulus Maia. Tentei fazer, Rômulus, uma live lá do campo que eu estava, ali num parque que eu estava brincando com os meus filhos. Estava menos 12 graus lá de fora. Menos 12, assim, uma coisa inacreditável, sabe? Pois é, Wellington. E aí o Twitter não ficou com vídeo lá, porque o telefone não aguentou o tranco, travou tudo, assim, nem gerou o vídeo para ficar disponível depois. Aí eu fui, vou fazer em casa, assim, um ambiente velho conhecido, Rômulus. Bom domingo para você, bom domingo para você que está me assistindo também, onde quer que você esteja, um prazer estar aqui. Esse esquenta. Hoje às 18 horas de Brasília, hein, Rômulus? Aqui tem um grande debate com a gente, hein? Exatamente, Wellington. 18 horas, a gente já está confirmando os participantes, mas vai ser bom, com o que a gente já falou. Se todo mundo que a gente chamou vier, vai ser excelente. E o tema a gente não pode adiantar, né, Wellington? Porque depende de quem vai vir, não é isso? Exatamente. Não, a gente pode, olha... Quais são os temas hoje? A tentativa de passar a perna em Lula, de Haddad com Ciro, e depois o recuo. Não é? Até a Folha está socorrendo. A Folha. Só que aí não sei se o Romulo já posso antecipar aquela dupla LL lá. Que... Não fala não, porque eu não então tá. Vai, coisa boa, senão já vai vir o desmentido antes de sair. É isso, o Rômulo vai falar, vai publicar um texto hoje que a gente trocou umas ideias aqui, muito boas, as informações que a gente tem de bastidores, e aí a gente vai desbancar por que surgiu esse namoro de Haddad com Ciro, não é? Porque será que um é vice do outro? Quem fica em cima, quem fica embaixo, né? Aí não vai ter nada disso, né? Não vai ter nada disso, e exatamente porque a gente não tem esse negócio aqui de ser assessoria de imprensa de ninguém, não é? Principalmente de quem não tem chance eleitoral. Aí a gente já corta. Qual é o serviço que Ciro Gomes está fazendo ao Brasil hoje? Ele está promovendo Bolsonaro com um discurso de ódio. Porque o que Ciro faz? Trata mal todo mundo, dá uma de machão, de durão, não é verdade? Contribui para quê? Que debate ele está ampliando? Ele falar mal de Lula. O negócio dele é falar mal de Lula. Aí ele quer os votos de Lula e os votos de Bolsonaro. Então não dá, porque Lula é o equilíbrio. Então, e o extremo nem pode ser chamado de extremo da esquerda, seria Ciro, porque Ciro não é de esquerda, nunca foi. Não adianta tentar se pintar como o grande progressista, porque não é. Não é? Então, aí vem Haddad aí querendo passar a perna lá dentro do PT, pongando aí no sucesso dos outros, é porque eu sou o articulador de Lula, e quer ser o substituto. Né? Lembra a história de um deputado lá do Sul, né, que era assessor de um deputado e tomou a base dele para se eleger. Uma história velha conhecida, né, lá do Rio Grande do Sul. Então você não presta. Não é uma questão de não prestar, não. A gente fala, né? Então, o que acontece, Rômulus? A gente vai falar sobre política, a gente vai falar sobre essa questão aí da justiça em relação a Lula, certo? Porque, como já foi dito aqui no Duplo Expresso, não é Lula que tem agora Sepúlveda pertence. Isso foi uma opinião até do nosso comentarista para assuntos institucionais, o Samuel, certo? Samuel Gomes. Samuel Gomes falou, olha, o Sepúlveda pertence não é advogado de Lula, ele é advogado do STF.
certo? O STF precisa se safar dessa. Aí ficam dizendo, o STF não vai votar prisão em segunda instância para poder chegar o dia 8 e o TRF4 mandar prender Lula. Olha, é o seguinte, eleição sem Lula, para a maioria esmagadora dos brasileiros, vai ser considerada fraude. E não adianta vir com conversa mole de plano B, com o TRF4 se assanhar, com essas condenações ridículas, o mundo todo ridicularizando a justiça brasileira. O STF, se não quiser morrer junto com essa Lava Jato, que já está, né, contando aí os dias para o sepultamento, precisa se salvar. Sepúlveda pertence, não é advogado de Lula, é advogado do STF, é a chance do STF sair, pular esse barco furado aí, do TRF4 e de Moro, esse juiz desmoralizado, que está envolvido com crimes aí, através da esposa, do seu compadre, padrinho de casamento, sei lá, o Zucoloto, não é? E das antigas, né, Wellington? Não começou agora com a Lava Jato, não. Parece que a coisa já é antiga. Os constrangimentos do Moro com crime, digamos assim. Exatamente. Então, Rômulo, a gente tem muita coisa para conversar, ou eu vou voltar aqui para mim, a gente tem muita coisa para conversar hoje, porque essa coisa de ficar discutindo paliativo, aí ficaram me perguntando assim, porque disse que o Ciro vai conversar com Marina, será que é verdade? Ciro Gomes não vai sair dos 6%. Se ele fosse vice de Lula, aí ele poderia disparar como vice de Lula. Mas como ele anda falando tão mal de Lula, ele mesmo fechou as portas para esse tipo de coisa. Wellington, a gente sabe, isso eu já vou antecipar, assim. A gente sabe por que ele fala tão mal de Lula, fica falando que o PT não vai indicar, nunca vai aceitar fazer uma chapa e não indicar o Cabeça, e ele fala que o Lula não deve se candidatar e não deve fazer chicana. A gente sabe a razão, a gente já falou aqui no programa, eu vou repetir mais uma vez, nós temos uma fonte muito boa, essa fonte melhor que essa não tem, né, Wellington? Assim, as credenciais da fonte melhor não tem, do PDT. Pois então, a fonte nos contou que o acordo do Lupe, presidente do partido, com Lula e com o PT, é que se Lula sair candidato, pode até negar agora, né, Wellington? Mas eu vou falar, se negar, vai confirmar. Pois é, o acordo é o seguinte, se Lula for candidato, o PDT vai apoiá-lo e não vai dar legenda para o Ciro disputar. Esse é o acordo do Carlos Lupe com o PT, e o Ciro Gomes foi comunicado. Quando ele entrou, falou, você vai ficar como plano B. Esse sim, esse é o plano B, Wellington. O Ciro Gomes é o plano B do PDT. Se não tiver o Lula, ele sai candidato. Se o Lula for candidato, o PDT vai apoiar o Lula. Ele sabe disso, ele não tem legenda. Então, por isso que ele está falando há muito tempo que é um desserviço o Lula concorrer, que não pode o Brasil ficar reivindicando, é porque ele perde a candidatura dele. Ele está só pensando nele, não está pensando no Brasil, está pensando nele porque ele não terá legenda para disputar. Então terá que ir para mais de um partido, né? Vai ser o quê? O 17º, 18º, não sei. Mas é mais um partido. Então ele sabe disso. E todo mundo sabe disso dos bastidores, mas ele não fala. Então essa é a verdadeira questão, porque ele tem tanto empenho em impedir, torcer para o Lula ser condenado, sim, e vai ficar falando que não pode. Imagina, falar que é chicana, o Lula concorrer, todo mundo testemunhou o que foi esse julgamento, entre aspas, primeiro o Sérgio Moro, depois pior ainda no TRF4, e o cara vai ficar falando isso? Ô, Rômulo, se Ciro Gomes acredita nessa justiça, e aí diz também que a solução para a comunicação social é o controle remoto, ele já antecipa para o eleitor, para o cidadão brasileiro, que ele não tem condição nenhuma de ser presidente da República. Porque quem acredita naquela condenação de Lula como algo justo, só tem dois caminhos, ou é burro pra cacete, ou é canalha. Não sobrou nada bom. Não sobrou nada bom. Wellington. Só vou passar para você, só para dizer sobre burro pra cacete ele não é, então. Então pronto. Então, é má fé aí, tem má fé. Pois é. E aí a Rede Globo, controle remoto. Para quê? Aí você sai do Sport TV, que é da Globo, vai para a GNT, que é da Globo, vai para a Globo mesmo, vai para não sei o que lá da Globo, não sei o que lá da Globo. Tudo é Globo. O Brasil na comunicação é Globo, sinônimo. Porque esses outros aí, como eu já falei, do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, eles são satélite do que a Globo fala. E o que a Globo permite que eles façam diferente. E aí a Globo não quer, não, vocês fazem isso aí e tal, faz de conta que
que eu não estou nisso, mas eu permito que vocês façam. E aí, assim, e é isso. E ele fala, não, porque o controle remoto é a melhor saída, puxa saco da Globo a essa altura do campeonato. É assim, despreparado. Haddad é aquilo, né? Tentou a bola nas costas de Lula, levou uma chapuletada de Lindbergh, levou uma chapuletada de Lula, levou uma chapuletada de Gleisi Hoffmann, aí foi correndo lá para a Folha de São Paulo, chorando, parecendo um menino. Falaram mal de mim. Aí a Folha de São Paulo. O PT jogou muito duro contra o menino Haddad. Ele merecia esse castigo. Fale sério, Haddad. Não dá. Então, você sabe que foi muito polêmica essa questão aí. A gente, né, mais uma vez, teve que ter uma postura ousada. E aqui eu vou agradecer, já agradeci por escrito, vou agradecer em público a lealdade e a confiança que o Wellington tem. É um privilégio trabalhar com o Wellington e aprender com ele, porque nunca é fácil entrar numa dividida. Espera aí que está tendo um barulho aqui. Nunca é fácil entrar numa dividida. A gente sabe disso. E a gente tem tido uma postura, Wellington, que a gente fala, a gente dá nome aos bois, aquela nossa campanha, dá nome aos bois, e falar as verdades inconvenientes, aquelas que as pessoas não necessariamente que elas querem ouvir, mas que elas precisam ouvir. A gente tem feito isso. E, mais uma vez, então, a gente entrou em 2 divididas nessa semana, né, acumulando 2 ao mesmo tempo. A gente, primeiro, aquela questão de falar da maneira que tinha que ser tratada a intervenção federal, apanhamos muito. Então, assim, todo mundo que já estava ali incomodado com a gente ficou aguardando para usar um discurso fácil. Entenderam perfeitamente o que a gente queria dizer, mas distorceram falando que a gente era a favor da intervenção federal. Aí chega o Lula na quarta-feira e faz exatamente o que a gente pediu, entendeu? Fala da maneira... Mas isso eu não vou entrar de novo nesse tema. E aí, logo no dia seguinte, a gente viu essas movimentações de Fernando Haddad voltando com ímpeto. Ele que é uma pessoa que gosta de ímpeto, né? Diz que ele vai chegar com ímpeto para mudar tudo. Então, o que falta é ímpeto só. É ímpeto e currículo, era o que faltava. Nem na França, o Macron, era ímpeto e currículo. Pois então, ele que hoje veio com ímpeto de novo nessa história aí, né, de jantar com Ciro Gomes, e aí a gente conversou, né, fora e falou, olha, eu vou meter o pau, porque isso aí é uma deslealdade com o Lula que está acontecendo, a gente tem informações de bastidor, nem tudo que a gente sabe a gente publica, mas eu falei, está merecendo levar uma cacetada. Eu não quero. A gente falou, você está atacando o Haddad, para que vale queimar um candidato, um quadro tão bom agora? A gente não quer queimar ele, a gente queria botar ele no lugar dele, para saber que ele está na mão do Lula, e não o contrário, não é o Lula que está na mão do Haddad, é o Haddad que está na mão do Lula. Ele foi uma invenção do Lula, mais um poste que o Lula inventou. Então, assim, vamos colocar as coisas no seu leito natural. E aí a gente deu aquela cacetada. Com o nosso artigo, pautamos o aniversário do PT, você vê que a gente foi retomada aí, Sandro Lindbergh, um abraço, Sandro Lindbergh, falou aí que plano B é bola nas costas. A senadora Gleisi Hoffmann falou que essa história de construir plano B está sendo imposta de fora para dentro do partido, que era uma ideia que a gente colocou aqui também, porque o Haddad não tem respaldo interno nos movimentos sociais, no movimento sindical, não é um quadro do establishment do partido, então, assim, ele não é nem da tendência majoritária do partido, ele não tem nenhum respaldo, ele sabe que ele não pode se fazer internamente, e aí tentou se fazer externamente e chegar com um prato feito para o partido. Então, foi conversar com a FHC, foi conversar lá na Globo, né, fazer entrevista fofinha, foi o Wellington, esse é um dos mais importantes, foi conversar com os banqueiros em Nova York, que foi a mesma coisa que o Emmanuel Macron fez, Wellington, na pré-campanha dele, isso que Patrícia Bouquet que me lembrou isso, ela é um dos turning point, dos landmarks, assim, dos pontos marcantes da pré-campanha do Emmanuel Macron, foi justamente ele ir conversar com o capital financeiro em Nova York, porque Fernando Haddad fez a mesma coisa. Aí depois foi falar com Ciro Gomes, né, e aí todo assim, mostrando bem moço, tentando se construir com essas forças de fora, para chegar lá dentro do PT e falar, olha, eu consegui construir isso aqui e tal, e tentar se fazer, porque não se fazia internamente. E a Gleisi Hoffmann mencionou essa ideia lá também, expressamente, no aniversário do PT, e aí chegou o Lula falando que tem um pessoal de olho no espólio dele, mas que ele está só olhando e matutando. E aí, Wellington, a gente está tentando... É evidente que aquele recado pode ser entendido como um recado para o Ciro Gomes também, mas para o Ciro Gomes não precisou, porque ele já queimou as pontes antes. O Ciro Gomes queimou. Então, o recado, teve gente falando, foi um recado sutil para Ciro Gomes. Primeiro que não foi sutil, foi um grito. E foi no ouvido do que estava sentado ali embaixo, Fernando Haddad. O presidente Lula, quando começou a falar, fez brincadeira com ele, Wellington. Quando eu escolhi esse garoto aqui para concorrer para a Prefeitura de São Paulo, até porque ele tem esse jeitão, né, meio de tucano.
na brincadeira, aquela brincadeira que tem fundo de verdade. Inclusive, eu soube, não sabia disso, em 2015, o pessoal sempre fala assim, o Haddad, mesmo num quadro muito desfavorável, continuou no PT, se ele tivesse saído do PT, teria sido reeleito em 2016, se ele tivesse saído. Eu soube hoje de uma fonte, ainda vou confirmar isso, mas é uma fonte boa, que tá ligado aí. Ô, Tina! Começou a sinfonia. A Blanca tá solta? Blanca, voltei. Então, soube de uma fonte, Wellington, que em 2015 ele chegou a conversar com a Marina Silva. Para ir para a rede. Não frutificou, enfim, né? Porque aí a carreira já teria acabado ali, certamente. Você vê que a Marina Silva agora tem 2 deputados só, coitado. Então, ele vem fazendo esse movimento e a gente teve que dar essa porrada. Tem que dar essa porrada para restabelecer a coisa. Ele estava tentando se criar, né? E a gente bateu que agora voltou. A gente cortou ali no Nascimento, o partido deixou clara a posição, então sinalizou para fora e sinalizou para dentro, Wellington. E não vai ter plano B, não. E que a candidatura Lula não é um blefe. Ela é até o fim a candidatura Lula. A gente vai lutar até onde der para ter Luiz Inácio Lula da Silva. A gente teve aqui com o Rubens, Wellington, contou que ele já conseguiu fazer em convenção, reforçar a candidatura, registrar a candidatura de uma pessoa presa, com uma procuração. E teve voto na urna. Então, assim, a gente vai às últimas consequências para não legitimar a fraude que está sendo armada. Vamos fazer um impasse, sim, não estamos blefando. Vai ter que eles vão ter que tirar o Lula da campanha, do meio da campanha. As pessoas vão votar no Lula. E aí eu quero ver eles anularem. Eu quero ver se tiver que ter substituição a Jato, se ele for inabilitado, quem que vai ter coragem de desfazer a instrução que o Lula deixou antes de ser inabilitado. Porque tem essa também, Wellington. O pessoal vai assim, quando ele for inabilitado, aí, por exemplo, se ele estiver preso, ele não vai poder influir na escolha do novo cabeça de chapa. Quero ver quem vai ter coragem, com o Lula se pronunciando e escolhendo agora quem é o vice dele, entendeu? Quero ver quem que vai ter coragem de chegar lá na frente e falar, não, a gente vai dar um golpe interno aqui, vai ser outra pessoa. Rômulo, quem está pressionado é a justiça, Rômulo. Olha, Lula não é um Ciro Gomes, um Haddad. Lula é Lula, rapaz. Lula é uma figura internacional. Lula é uma figura internacional. Se essa justiça de brinquedo do Brasil for consumada no STF, impedindo Lula, por causa de um juiz banana como Sérgio Moro, com esse negócio de triplex, que até a mãe dele deve saber que isso é mentira, não é? Se realmente Lula for afastado por causa de um triplex que não é dele, e que a OAS seria laranja de Lula, não é? Aí a justiça brasileira pode preparar o caixão. Pode preparar o caixão aos olhos do mundo. Então, quem está na contagem regressiva não é Lula, é a justiça brasileira. Então, continuamos aqui com a tranquilidade de dizer que eleição sem Lula é fraude. E uma fraude grande é Ciro Gomes. Certo? Ciro Gomes, esse cara dos 6% aí, não sai disso encalhado, não presta nenhum serviço à democracia brasileira, colaborando com essa condenação criminosa, certo? Contra Lula, apenas porque o PDT já avisou e ele sabe que se Lula for candidato, Ciro Gomes não tem legenda para ser candidato. Certo? Se Lula for candidato, Ciro Gomes não pode ser candidato. Esse é o desespero do Ciro Gomes. E Haddad é assim. Perdeu para Dória, vai ganhar para quem, ô Haddad? Você perdeu para Dória, vai ganhar para quem? Bora falar a verdade? Então, tudo isso hoje à noite, viu, Rômulo? Isso aqui foi só um esquenta. Eu não quero começar a me irritar, não, com esses dois aí, porque tem muita coisa boa para a gente falar, tá bom? Tem muita coisa boa para a gente falar também. Pois não. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, eu não sei, isso eu vou apurar ainda, eu não sei quais foram os termos da conversa lá no famoso, célebre jantar lá que teve do Ciro Gomes com o Fernando Haddad, não sei. Mas surgiram versões aí da carochinha, né, que eles plantaram na coluna da Mônica Bergamo no dia seguinte, que o Haddad chegou para cima dele, não, ele... estão me ouvindo? Tá, parece que eu... Ah, tá, porque a minha imagem está congelando, mas agora voltou. Apareceu como história da carochinha, ele dizendo, não, porque o que o Ciro Gomes falaria, você
é o meu candidato a vice dos sonhos, seria o Dream Team. Ele falou, não, minha lealdade é total ao presidente Lula. Eu sou Lula de A a Z. Aí plantaram isso lá, né? Mas eu imagino, que os dois tenham falado o seguinte, olha, você tenta se viabilizar aí por fora, no PDT, junto à sociedade, eu vou tentar me viabilizar aqui no PT, com essa coisa que eu estou construindo de fora para dentro, e depois a gente vê, de acordo com pesquisa e tal, quem está melhor lá na frente, e a gente decide quem é o cabeça e quem é o vice. Eu estou especulando, poderia ter sido alguma coisa assim. Eu fico, Wellington, mais uma vez com a presidente Gleisi Hoffmann. Ela colocou no Twitter ontem, até retuitei, um vídeo muito tocante de duas meninas jovens emocionadas conversando com o presidente Lula, chorando, e ela falou que quem tem um candidato que toca o coração das pessoas como esse, não precisa de plano B. Então, assim, o recado está dado, Wellington. O recado está dado. O candidato do PT, ela é a presidenta do partido. Ela é da maior corrente e ela é da corrente do presidente Lula. Ela falou. E você vê, o Lindbergh, que é de outra tendência também. O Walter Pomar, que é aquele que é um quadro mais à esquerda do partido, também já falou que o candidato é Lula. Então, a unidade do partido está com Lula. Esse projeto aí que é popular em Twitter, é popular só no Twitter, porque não é popular no movimento social, no movimento sindical e nem dentro do PT. Então, tem que acabar essa marketagem, né? Popular na Folha de São Paulo, né? Parece que também é popular lá, de assim dia não sai uma coluna apoiando. Então é isso, Wellington. A gente fica com o PT e é verdade. Quem tem um candidato como Lula, não precisa de plano B. Ele vai ser eleito sim, porque depende da gente fazer. Você fala, vocês sabem que o judiciário vai... Não sei não. Porque a gente vai enquadrar esses caras. É isso, gente. Se a gente começar a puxar o tapete do Lula, a gente vai fazer isso e consumar. E aí, Wellington, eu conversava com a Patrícia Wauquiez e a gente chegou a uma conclusão interessante. O que seria uma proposta de acordão que o capital financeiro, né, a finança internacional, o deep state americano e a elite entreguista brasileira poderiam propor ao PT, se o PT quisesse capitular, e não quer. A gente vê aí que o PT não quer capitular. Seria o quê? Lula, você indica como seu vice agora o Haddad, que aí fica subentendido que ele é o seu plano B. E aí a candidatura do Ciro Gomes vai andando, e aí chegando lá na frente, a gente vê, fala assim, para ganhar a esquerda e derrotar o monstro Bolsonaro, igual que se fez com a Marine Le Pen. Assim, para garantir, vamos unir as chapas. Então, une o Ciro e o herdeiro do Lula, o plano B, que é o Haddad. Aí vê lá quem vai ser cabeça, quem vai ser o vice, e aí impõe. E aí eles chegam ao poder, Wellington. Não só como Macron vai se revelar, né, uma direita travestida de esquerda moderna, tal, mas que na economia é direita. Eles são o Macron, Wellington, ele é esquerda em deixar a lésbica fazer inseminação artificial e gerar filhos sem marido. Ele é esquerda para essas coisinhas assim, né, para ter um ministério de metade homem, metade mulher, para ter uma negra no ministério como ministra do esporte. Isso ele é esquerda comportamental. Agora, na economia, ele deu para os quadros mais de direita do partido de direita. Ele colocou isso. Os caras mais de direita, mais neoliberais do partido de direita, ele colocou na finança e no orçamento, que são os dois ministérios-chave. É fácil, a chave do cofre ele dá para a direita e a perfumaria ele dá para a esquerda. Aí isso é o cara que é esquerda e direita. É isso aí. Vai ser a mesma coisa. Diga, Wellington. Tá lembrando o Salacier, né? O homem que faz barro lá no STF. Salacier, tá querendo liberar a maconha. Wellington, a gente avisou isso, cara. Ele veio primeiro, ele está tentando pautar temas morais. Isso a gente já falou com a Baby sexta-feira, é a técnica da pinça, que eles querem mudar o debate público. Então, pela direita vem um Malafaia, ser humano nasce macho e fêmea, cura gay, não pode ter aborto. E aí, pelo progressismo, veio o Barroso. E aí ele pautou um libera geral do aborto até o 3º mês, deu o voto dele. Veio agora com a história da... Qual foi dessa semana que ele falou, Wellington? Antes dessa da... Teve uma aí que a gente previu também, que o cara veio... Pegou as travestis e colocou na cadeia de mulher, porque sabe que isso vai gerar lá o pessoal do... ser humano, homem, nasce macho e fêmea, Deus cria macho e fêmea. Aí pegou... Por que ele faz isso em 2018? Ele está aí há quanto tempo? Ele está pegando esses pautas morais uma atrás do outro, colocando. Aí botou essa, e aí agora nova, né? Que tem que liberar as drogas, liberou geral. Ele quer fazer... Aí a próxima vai ser... todos esses temas aí que a gente vem falando, morais,
vai botar eutanásia, tudo aí ele vai tentando pautar que para ele sequestrar a esquerda, porque a esquerda é obrigada a assumir o discurso progressista que não é majoritário, então prejudica numa eleição majoritária tomar posição quanto a isso, e, por outro lado, a direita vai. Então, eles querem moldar o debate, em vez da gente falar de pré-sal, de nióbio, soberania brasileira, direitos perdidos, CLT, Previdência, e crescimento econômico, né? Poder pegar o orçamento do Estado e voltar para o pobre, não, a gente vai ficar debatendo eutanásia, casamento gay, adoção por casais homoafetivos, aborto e tal. Esse é o negócio deles. Mas esse tarará aí foi a liberalização da maconha. Isso, certo? Exatamente. Então, por isso que ele agora vai ser batizado aqui no Duplo Expresso como Salacier. É o novo Salacier. Sabe quem era Salacier, né? Saiu lá da Etiópia, não é isso? E pousou lá na Jamaica e virou rei. Exatamente. Então, é Salacier. É o Salacier. O Barroso é o Salacier das Américas. Exatamente. Aí, Wellington, só para concluir aquele ponto, então, esse é a elite, o deep state americano, a elite entreguista e a finança internacional vão tentar impor ao Lula que indique o Haddad. O Haddad já mostrou que quer ser esse Macron. Indique como plano B, enfim. É por isso que ele está conversando com esse pessoal fora. E aí vão falar, ele entrando lá, vai virar o Emmanuel Macron, seja ele como cabeça de chapa, o Ciro vice, ou o Ciro presidente, ele vice, entram, e aí, Wellington, o mais importante, não só não vão reverter o golpe, não vão reverter a perda de direitos, não só isso, como vão, aí que é mais grave ainda, mais grave, porque a gente já está sob o golpe, então, mais alguns anos vai ser terrível, mas eles vão destruir por dentro o PT. O PT, vão fazer a tal da transformação no PT, modernizar o PT, e vão destruir o maior partido de esquerda, o maior partido popular da América Latina, que vão fazer um descasamento completo, vão fazer lá com o poder da caneta, e vai fazer um expurgo lá dentro, já sem, lógico, vão tirar de cena a figura do Lula, que é para não ter uma resistência, e aí com isso eles destroem qualquer possibilidade dentro da via institucional, em eleição majoritária, do campo popular voltar ao poder, porque eles vão destruir por dentro, aí vai acontecer igual aconteceu com o Partido Socialista. O François Hollande, Wellington, ele pegou o PS, né, e adotou essa linha neoliberal envergonhada. Foi dizimado, o Partido Centenário, na última eleição, elegeu menos de 30 deputados, teve que vender a sede para pagar dívida de campanha. Então, o plano é esse, o plano é, primeiramente, não reverter o golpe, em segundo, destruir para sempre o Partido dos Trabalhadores. É isso aí, Rômulo. Então, esse foi o esquenta. Não vamos prolongar muito, não, porque a gente já tem uma mania de falar para cacete, né? Deixa a galera almoçar em casa, tranquilo, domingão aí da família. A gente volta às 18 horas para falar sobre muitos outros assuntos. Aqui só foi uma espécie de briefing, tá? Tem muito mais, vai ter convidado também. O senador Lindbergh não vai poder estar aqui com a gente hoje. Olha lá, a Branca que está aí, a Blanca. O Wellington já conhece a galera. Blanca, é isso aí, já conheço. Tem a Blanca aí com o Rômulo, são Rômulo e a família. Ô, Rômulos, eu quero dizer que nós vamos ter outros convidados, vão ser anunciados um pouco antes, né, momentos antes, aí pelas redes sociais. E vai ser um debate interessante, com certeza, uma conversa mais descontraída de domingo, e a gente vai falar sobre todos os assuntos que agitaram a semana e um pouco da prévia do que será a semana que está começando, né? Então, eu convido... Essa semana aí, Wellington, só antecipando, a gente deve ter uma presença boa do quadro do PT para conversar com a gente a história de falar que Lula é de A a Z. Então, a gente já tem uma conversa aí. Hoje, infelizmente, não vai dar, mas assim, além do senador Lindbergh, vamos conversando aí, devemos ter essa semana uma pessoa que tem autoridade para dizer que é Lula de A a Z. É isso aí, uma autoridade. Essa tem mesmo, essa pessoa aí. Então tá. Então, aí a gente vai confirmar aqui que a gente não está blefando. A gente vai confirmar o que eu já venho dizendo durante toda a semana. A gente não é assessoria de imprensa, nem do PT, nem de ninguém. E o nosso plano em relação à presidência da República é Lula de A a Z. A gente acreditou nisso que o PT colocou e não vai permitir que sejam projetadas traições, sobretudo de fora para dentro. Porque aquela tentativa de botar um vice de direita para Lula, a gente já vinha cantando essa pedra. Como essa pedra já foi cantada antes, pegaria muito mal, não é? Sobretudo porque Temer deu um golpe e roubou o poder numa articulação
canalha para derrubar Dilma, então hoje a figura do vice terá importância muito grande. Então essa escolha do vice terá que ser a escolha certa. Eu quero mandar aqui abraços aqui, que a Camila já mandou aqui uma lista de pessoas que estão com a gente nesse esquenta aqui, tá, Rômulo? Rapidinho, eu vou ler para você. Um minutinho só, cadê aqui? Aqui está no grupo. Chico Zé, grande Chico Zé, um abração, Chico Zé, você está assistindo a gente, prazer ter você com a gente aqui. Juliana Dildigli, deve ser assim que pronuncia, Werner Piana, Gilberto Rufino, Érica Soares Leal, Glaci Leão. Então, obrigado, e obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado. Wellington, queria mandar um abraço também para o Chico Zé, e a gente, depois, fora do ar, pergunta para ele o que o pessoal lá do Sindipetro NF acha dessa história de plano B. Não, já posso antecipar, não tem negócio, não é Sindipetro NF, não, a FUP toda, Federação de Petroleiros toda. E a CUT. A CUT, quem é que vai querer falar de eleição sem Lula? Quem é que vai... Eleição sem Lula, sobretudo por uma condenação canalha de um juiz que vende sentença, de um juiz que manipula a planilha para punir os outros, para proteger amigos, do cara que tem rabo preso, Eduardo Cunha. Moro tem rabo preso, Eduardo Cunha que nem está preso. E a gente provou, e não adianta dizer, porque é fake news é um cacete. Rubens, o nosso comentarista de assuntos jurídicos, foi em todos os presídios onde disseram que Cunha estava preso, e a resposta foi negativa para todos. Contra fatos não há argumento, eu quero prova, eu quero foto de Cunha com a cabeça raspada e macacão laranja, né? O macacão não é laranja? Eu acho que sei lá, se no Brasil tem isso. Então, não tem. Aí, Cabral também não está preso, não adianta. Então... Tem um outro aí, Wellington, isso aí eu não vou dar ainda não, mas tem uma outra pessoa que está no mesmo esquema desse virtual de prisão em Brasil, que esse é o homem da grana. Esse é o homem da grana, e a gente está aí, vai vir com coisa nova sobre isso. Eles acham... A gente promete, Wellington, às vezes demora para a gente conseguir, mas a gente falou aí Dario Messer, né, toda a questão aqui da Suíça. A gente tem vários cavalos correndo paralelo, né? Aí cada quem vai chegando, a gente vai liberando. Então, tem outro aí que está também sumido no Brasil, que é a pessoa da grana do esquema. Pois é, eles estão pensando que esse negócio da Suíça, que a gente vai largar daqui uns dias aí, é essa coisa de Paulo Preto, que nem vai ser punido esse Paulo Preto, porque essa justiça canalha vai prorrogar até que ele complete a idade, aí tem aquela coisa do ano 2010, aquela xaropada toda, que todo mundo... Notícia velha, a gente não comenta muito. Enfim, é mais um tucano protegido pela justiça. Mas, quando esses documentos forem publicados, certamente a gente vai publicar, porque parece, né? Porque a gente, antes de publicar, manda checar tudo. Parece que as informações estão batendo. Aí eu quero ver. Quero ver juiz sair correndo, muita gente boa aí, né? Que se pinta de ético e correto e etc. E condena isso e aquilo, né? Com o telhado de vidro já totalmente arranhado. Então, Romulo, só para concluir, não tem um único sindicato, não tem uma única central sindical, das respeitáveis, né? Porque tem umas centrais sindicais aí também que falam sério. Movimento social. Um movimento social que aceite trabalhar numa eleição sem Lula, sobretudo com essa condenação que está aí. Não há uma única. Então, dentro do espectro progressista, aparecerem esses personagens aí plantados pela direita, pela Folha de São Paulo, para dizer que Haddad e Ciro... Aí tem um bocado de militonto, né? Porque na esquerda tem isso também, né? Por isso que eu digo, não fique só escrevendo Lula 2018, não. Fique escrevendo Lula 2018, porque Lula retirou da pobreza não sei quantos. Você tem que falar de política. Esse negócio de só falar o nome do candidato e o ano, isso é coisa lá para Bolsonaro. Né? Tem que falar de política. Aí, não, porque se Haddad está fazendo isso, é porque Lula autorizou, porque Lula já escolheu. Ele não escolheu nada. Ficou claro no discurso de Lula que ele é candidato. E acabou. Wellington,
bom você lembrar isso, eu ia falar, tinha esquecido. Lá no discurso dele, o presidente Lula falou, o pessoal está se pegando a isso, que nessa fala que ele fala que estava vendo o pessoal querendo pegar o espólio, ele fala, estou só olhando e matutando. E aí, na sequência, ele fala, só o PT pode reconstruir a autoestima do brasileiro. Aí a pessoa está pegando isso e fala, isso foi um recado para o Ciro Gomes, porque o Haddad é do PT, então ele só está excluindo quem é de fora do PT. Vamos pegar o discurso inteiro. O presidente Lula falou, a direita, a elite, a finança internacional não querem que eu seja candidato, porque eu, sendo candidato, já tenho uma vaga no segundo turno garantida, ou quem sabe até ganhar no primeiro turno. Então, ele não falou o PT, não quer o PT na cadeira, ele falou eu. Então, você tem que pegar, não adianta pegar a palavra frase isolada, Wellington, querer tentar continuar vendendo narrativa fake, querendo dizer que o ataque foi o Ciro Gomes. Não. Ciro Gomes se atacou sozinho. Você até me lembrou, Wellington, um quadro do PT que me falou isso outro dia, é engraçado. Ele falou, o Ciro Gomes tem um problema grande para ficar, né? Ele não pode articular muito, porque ele tem um grande problema para resolver. Eu falei, grande problema? Será que ele está com um problema de saúde, um problema na família? Ele falou, não, ele mesmo. Ele é o próprio problema dele. Então, falou, o cara já queimou as pontes sozinho, não precisou fazer nada. Então, o recado do Lula não precisava ser para o Ciro Gomes, que já fez sozinho. Então, o recado era para o que estava ali de baixo. E não foi sutil, não. Foi um berro no ouvido dele. Com certeza. E ali a Gleisi Hoffmann, que é presidenta do PT, Lindbergh Farias, que concorreu com ela, mas acabou apoiando no finalzinho, lá no dia da votação. Líder no Senado, líder da bancada no Senado. São parceiros lá no Senado e fazem um trabalho fantástico. E eles deixaram claro que a luta é por Lula. Se o alfabeto no Brasil fosse igual ao sueco, que tem 3 letras depois da letra Z, é chato falar essas 3 letras. Só uma observação. Seria o plano daqui. Pronto. Uma observação quanto a isso. A gente está vendo que lá no Senado, o pessoal está fechado com o Lula. Eu não estou sentindo isso na Câmara. Eu observando, eu queria que o líder Paulo Pimenta tivesse lembrado disso, falado também, que é Lula de A a Z, que não tem plano B, porque veio o Lindbergh, falou, e a presidente falou. Eu achei que faltou a Câmara, né, a bancada do PT na Câmara, ali estava representada pela sua liderança, o deputado Paulo Pimenta, faltou mostrar esse engajamento também, para ver que é uma unidade partidária. E aí, ele focou a crítica dele lá no Ciro Gomes, né? Ele preferiu não trabalhar aí a questão interna do partido, tá? Que não deixa de ser alguma ação, né? Pelo menos dá um freio de arrumação nesse Ciro boca suja aí, que só vem falando porcaria sobre Lula, não é? Então, mas aí essa questão interna, eu acho que tem que ser dado um recado direto a Haddad, baixe sua bolinha. Haddad perdeu para Dória, minha gente. O mal do político de São Paulo é achar que São Paulo é o Brasil. O cara é vereador em São Paulo, ele acha que pode ser presidente da República. Não é, São Paulo não é o Brasil. Tenha calma, baixa a bolinha aí, calma, Haddad. Tente ser prefeito de novo, você perdeu para Dória. Tente ser prefeito de novo, deputado estadual, né? A projeção nacional que você tem foi dada por Lula, você como ministro da Educação. Então baixa a bola, Haddad, baixa a bola. Você é muito novo ainda para querer passar a perna em Lula. Por que isso? Coisa feia. Botando intelectuais, como diz Rômulo, para dizer que você, a solução que conversa com o MST e conversa com Bolsonaro. Oh, que bonito. Tem controvérsias, né, Wellington? Porque o presidente, lá na Universidade do PT, o presidente da Central dos Movimentos Sociais falou que, em vez de ficar falando com pessoa que critica Lula e o PT, Ciro Gomes, ele deveria gastar o tempo melhorando a sua relação com os movimentos sociais. Então, essa história que ele conversa com o MTST e conversa com os banqueiros é verdade, tanto que ele dá aula para eles lá no INSPER, mas com os movimentos sociais há controvérsias, pelo que a gente vê aí, até públicas, né? Porque é uma aspas lá na Folha, tá? O presidente falou, ele deveria gastar o tempo dele melhorando a relação dele com os movimentos sociais, Wellington. Pois é, olha, Rômulo, a gente já se despediu umas 10 vezes, mas agora é para valer. É para despedir mesmo, Wellington. Quero agradecer. Tem muita gente vindo falar, Wellington, parabenizando o trabalho. Aí muitos estão convidando, Rômulo, você fez antecipou em semanas e foi responsável por esse laudo da PF que agora está falando. Então, você que permitiu que as pessoas, tanto da grande imprensa como da blogosfera, pegassem o seu trabalho agora e republicassem mesmo sem dar a fonte. Eu quero dizer que não fui eu, não. Foi a comunidade do Expresso. Não foi nem a equipe oficial, foi a comunidade ampliada, a rede. Porque os posts assim, que tiveram mais impacto dos últimos tempos, a gente teve trabalho mais, mas assim,
O áudio bomba chegou pela comunidade, Wellington, não foi uma coisa que a gente foi atrás, né? Chegou por pessoas da comunidade que tomaram conhecimento disso, trouxeram até a gente. Depois disso, a questão lá da empresa da FRA, que foi a pá de cal, mostrando a mentira e a falsificação dos documentos, aí não teve mais como Polícia Federal falar que não estava falsificado depois daquele post. Isso veio de uma colaboradora muito importante que está de olho. Ela não perde uma ali da Lava Jato vamos voltar, estamos trabalhando aí num novo artigo. E, por fim, aquela questão da contradição entre o Carlos Fernando e o juiz Moro também veio de outra pessoa aí que acompanha o programa. Então, o que a gente fez aqui no Duplo Expresso foi canalizar a contribuição coletiva e construída em rede. Um vai bota aqui, o outro bota aqui, aí reage, vê, cruza. Então, eu quero dar os parabéns, dando os parabéns para a comunidade do Duplo Expresso. A gente vê que o nosso trabalho frutificou e veio aí o laudo da PF que não teve como... tem muito diversionismo ali, Wellington, ainda que a gente vai desmascarar. Muita coisa fake. Mas, assim, da parte verdadeira, falando dos artigos deletados, destruídos, dos que faltam, que não conseguem acesso, tudo isso foi graças ao trabalho, empenho da comunidade do Duplo Expresso. O meu obrigado, e eu acho que é obrigado de todo o Brasil, Wellington. Valeu. Rômulo, um grande abraço. O nosso trabalho é um trabalho em equipe, certo? Nós não somos assessoria de imprensa, nem de partido, nem de nenhum político. Nosso trabalho aqui é um trabalho de ativismo. Eu e Rômulo, Camila e toda a equipe, nós trabalhamos por ativismo político. Inclusive, tem uns malucos aí dizendo até que a gente recebe dinheiro de Roberto Requião. Vou cobrar, meu Requião, essa conta é a pior coisa que tem. A pior coisa que tem é fama sem proveito. Mas é isso. Mas a gente a gente respeita muito o senador Roberto Requião, porque ele defende os mesmos pontos que a gente defende, porque ele está vendo a mesma coisa que a gente daqui de fora está vendo, que é a soberania nacional. A soberania nacional, é o Estado social, que estão sendo destruídos enquanto esse entretenimento chamado Lava Jato recebe uma atenção especial. Essa intervenção que eu falei, olha, aí quando eu e o Rômulo falamos, não é para votar batendo em militar, porque nós não estamos em 64. Eles não estão dizendo que vão resolver com intervenção? Diga então, olha, tudo bem, vamos votar, já que vocês estão dizendo que vão resolver, porque o problema tem que acabar. A gente acha que não vai acabar com essa intervenção. Agora, se vocês estão dizendo que vai acabar, nós não somos do quanto pior, melhor. Então, se vocês estão dizendo, agora a gente vai cobrar todos os dias os resultados. Pronto, você jogaria dos dois lados e ganharia essa parada numa boa, porque jogaria pressão só para o lado deles. Ou Wellington, ou como o presidente Lula fez, fala assim, olha, ninguém em sã consciência pode ser contra uma medida emergencial para esse problema grave da violência no Rio. Em vez de ficar falando, que nem as pessoas falando, não tem violência, foi fabricação da Globo, porque ela, na verdade, caiu. Não interessa, a percepção da pessoa que aumentou, a Globo fez, ficou lá martelando, está lá, não é você sacudir estatística que vai mudar a percepção das pessoas. Então, o presidente Lula não afrontou esse eleitor, não falou, é um fascismo, intervenção federal é fascismo, não alienou, conversou, e não fez um ataque frontal, então não disse, se eu fosse presidente nunca vai ter intervenção federal, nunca vai ter militar, que militar é golpe. Não antagonizou os militares, pelo contrário, mostrou preocupação com as Forças Armadas, falou, essa não é a missão constitucional das nossas Forças Armadas, vamos estar expondo esses garotos, esses jovens ali ao crime, às situações, enfrentar traficantes com bala. Ele ganhou, nessa ele ganhou. As Forças Armadas, estava lendo o artigo ontem do Ricardo Capelli, foi uma pessoa que convergiu com a gente muito nisso, Wellington. E ele falou isso. Ali ele ganhou as Forças Armadas, os generais aplaudiram, que não queriam estar nessa roubada, ao contrário do que tem gente aí dizendo, o Rui Costa Pimenta, notadamente, está falando que foram os militares que armaram tudo e que o Temer só assinou porque é um refém. Não, é o contrário. Os militares não querem, a gente tem informação, não tem que ficar especulando, a gente conversa com as fontes. A maioria tem facção que quer. E quem fica fazendo esse discurso de demonização das Forças Armadas está contribuindo para essa facção. E a gente vai ter sucessão no Exército em março. Então, se essas pessoas de esquerda não querem que tenha golpe militar, elas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo, porque isso sim é demagogia, causando o espantalho fardado para ganhar assinatura e ganhar contribuição, entendeu? Isso é demagogia. Isso é demagogia. Eu gosto muito do Rui Costa Pimenta, mas ele está pisando na bola gravemente, já estou falando isso há meses, de uma maneira irresponsável, porque ele está fortalecendo internamente o Etchegóin. Então, agora, ele está fortalecendo a posição do Etchegóin para atropelar o Almanac e o Vilas Boas não conseguir encampar
o sucessor dele. De que vai ter adiantado? O Vilas Boas está enfrentando uma doença degenerativa e está ficando lá há meses aguentando uma situação. Você vê ele falando, ele fica até sem ar quando fala, aguentando para segurar até o final do mandato, poder se assegurar que vai entrar um legalista na tradição do Marechal Henrique Lott, Wellington. Essa tradição, o pessoal de esquerda esquece que foi Henrique Lott que deu posse a Juscelino e garantiu que foi candidato na sucessão ali contra o Jânio Quadros, e que garantiu até um certo ponto que não houvesse o golpe de 64, e logo depois que teve o golpe foi mandado para a reforma. Não é todo militar que é golpista. A Revolução, o conversar com a me lembrava isso, Wellington. A Revolução de 30 foi feita pelo Exército. O Exército não é só de direita, não. O Brasil moderno se deve ao tenentismo. Tudo bem, depois teve, né, derivas, algumas pessoas tomaram caminhos que a gente não fala, mas vamos olhar o saldo na história da contribuição do Exército. Das forças, Wellington, é a mais popular. Não tem pobre, desde a Guerra do Paraguai, era, né, que levava os negros para lutar e criou lá projeto social para cuidar das meninas que ficaram órfãs dos veteranos do Paraguai, e fica o pessoal demonizando porque o próprio Vilas Boas, Wellington, foi falar numa abertura, lamentando que no contexto da Guerra Fria houvesse aquela captura ideológica das Forças Armadas e elas tivessem se prestado a lutar contra o povo brasileiro. Então, o general Vilas Boas não é dessa escola. Inclusive, ontem, na transmissão do Rui Costa Pimenta, uma pessoa colocou essa pergunta, ele deu uma enrolada e não falou. Falou, mas não tem uma disputa entre o Etchegóin e o Vilas Boas? Eles são a mesma coisa? Porque aí isso aí acabava com o discurso dele, dizer que os militares estão por trás da coisa. Não, isso sim é demagogia e é oportunismo para tentar crescer usando fantasma de 64, o espantalho fardado, Wellington. E é irresponsável, só concluir, é irresponsável porque está fortalecendo internamente e a gente tem uma sucessão em um mês. Então, se ele de fato não quer golpe militar, ele tem que saber que ele está agindo pelo contrário, está agindo pelo endurecimento do regime e por um golpe dentro do Exército, porque vai mudar o comando e se as regras forem seguidas, entra o sucessor que Vilas Boas quer, que é um legalista. Os legalistas estão aí desde o governo Fernando Henrique. Ele está contribuindo para o Etchegóin atropelar o almanaque e colocar alguém da linha dele. Velho. Então, se ele não parece que ele não quer o golpe militar, que ele está contribuindo para ele. Olha, estão vendendo o Rui Costa Pimenta aí como um articulador, como um cara, um pensador. Rui Costa Pimenta é de um partido que não tem um vereador eleito. Em Amsterdã, ano passado, no encontro que eu promovi com mais algumas pessoas dos grupos internacionais, ele foi contra a bandeira de defesa de Lula e contra a bandeira de defesa da Petrobras. Queria lá o tal do anula STF. Como é que eu posso gritar que é golpe e achar que o STF vai resolver alguma coisa? Então esse é o estrategista dessa esquerda fofinha que tem no Brasil. A esquerda sem luta. É aquele pessoal que bota boina com um símbolozinho da antiga União Soviética, viaja para onde Lula estiver e quer se sentir representante da esquerda. Representante do povo sem saber o que é povo, sem dialogar com o povo, sem conversar com o povo. É esse aí. É essa. Esses são estrategistas. Estrategista é Lula, meu irmão, que tem voto, tem povo. Quando o cinturão aperta, ele corre para o povo para tirar foto com o povo em cima dele, para mostrar, olha, eu estou com o povo, vocês não têm povo. Porque é povo. Esse negócio de classe média faz a diferença. Foi papo furado da Globo e de Fernando Henrique Cardoso para enganar a trouxa. Quem faz a diferença é o miserável, é o pobre. Esse voto do esquecido pelo Estado. É isso. Ou botam isso na cabeça, ou nunca vão tomar de volta esse poder que foi tomado através de um golpe. Entendeu? Porque foram 4 eleições seguidas que Lula ganhou. 2 com ele mesmo e 2 com Dilma, porque ele deu apoio. Sem Lula, Dilma não seria nada. Então, não vamos aqui ficar discutindo 1964, exército de 2018 não é o exército de 1964. Então, é preciso ter o mínimo de coerência para não engrossar o caldo para o outro lado, como colocou tão bem aqui o Rômulo. Um grande abraço. Então tem que ter dignidade também. De acabar, Rômulo, pelo amor de Deus. Acabar mesmo. A última coisa que eu vou falar, tem que ter dignidade, Wellington, de reconhecer o sacrifício que o general Vilas Boas está fazendo. Teve blog aí que publicou artigo dizendo que o Vilas Boas é um vampiro. O homem está lá com uma doença degenerativa, ele podia estar aproveitando esse tempo para ficar com a família, uma doença grave. Ele está perdendo os anos dele para garantir que o Brasil não sofra um golpe e o exército não caia na mão da linha dura. As pessoas vão dizer que ele é um vampiro, que ele está querendo dar golpe militar. Eu acho de uma indignidade, Wellington, que me revolta isso.
eu acho que o Brasil inteiro pode discordar de posições políticas, mas o Brasil, quem é a favor da legalidade da democracia, está em dívida imensa, imensa, com o general Vilas Boas pelo sacrifício que ele e a família dele estão fazendo, porque a família está perdendo os últimos anos dele, Wellington, vamos ser sinceros, os últimos anos dele, ele, em vez de estar com a família dele desfrutando, enquanto ele ainda está numa condição digna, está lá segurando a onda, e vem dizer que ele é vampiro, que quer dar golpe militar, isso dá uma raiva, Wellington. Isso é uma de indignidade, uma indecência revoltante. E para fechar mesmo, Wellington, você diz aí que a gente não é assessoria de político, eu coloquei no artigo ontem, criticando, já tem gente aí querendo fazer um zoom, dizendo assim, agora que no Haddad ficou comprovado que a gente estava certo, eu coloquei uma crítica justamente a uma fala do deputado Vadir Damus, lá da tribuna da Câmara. E aí, por que eu coloquei isso? Tem um leitor muito qualificado nosso, que se chama Des, um comunista, ele é comunista, ele é fã do Rui Costa Pimenta, até acompanha o PCO. Ele, no início, não entendeu a nossa posição e vinha lá na sessão dos comentários, quem for lá nos artigos vai ver, falando, mas por que vocês estão falando isso? Né, que não pode falar claramente contra. Depois ele entendeu que a gente queria influenciar os discursos, que a gente conseguiu, porque o que a gente ouviu na semana anterior era terrível, era 64, é golpe, é um militar, e eu vi todo na linha do Rui Costa Pimenta, e aí não, já chegaram, não, tem violência sim, é uso político, é diversionismo, a gente conseguiu, a gente entrou de sola, né, deu uma canelada e conseguiu calibrar o discurso, né, a gente viu lá, o senador Lindbergh lembrou Moreira Franco com o Brizola em 86, então assim, a gente conseguiu contribuir. E aí ele entendeu, ele falou, então o que vocês queriam era mudar o efeito lá para chegar a uma coisa mais ponderada. Beleza. Aí ele entendeu e falou, ok. Aí ele mesmo não tinha visto. Ele postou lá na sessão de comentários ontem do artigo um vídeo do Vadir Damus, lá da tribuna, mostrando a fotinho lá daquelas crianças sendo revistadas. Ele mete o pau, Wellington, em vez de meter no Temer, no Etchegoyen, no Moreira Franco, ele mete o pau no pobre do cabo lá que estava fazendo, demonizando a figura, que é um pobre também. Então, assim, eu sei que o deputado Vadir Damus, ele conseguiu projeção política externamente, organizando lá a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro, quando era presidente da OAB, no governo do Sérgio Cabral. Eu sei disso. Então, que ele tem esse público aí do pessoal, né, que sofreu em 64, mas a gente não tá mais importante, Wellington, do que tentar reabrir ferida do passado, é garantir que a gente continue na democracia e não contribuir para ter um golpe no exército agora em março. Então, não é para antagonizar o pobre do cabo, do soldado que está lá cumprindo ordem. Era para ter falado do Temer, do Etchegoyen e do Moreira Franco. Então, aí critiquei, falei isso. E coloquei lá, Wellington, que às vezes as pessoas fazem isso por desinformação, mas tem muita pessoa oportunista que está tentando mesmo dificultar a coisa. Falei, não acho que seja o caso do deputado Vadir Damus. Mas então, o nosso trabalho aqui, Wellington, é destruir álibi de ignorância, de bobinho. A gente fala, coloca as coisas claras, dá nome aos bois, e se as pessoas seguem fazendo isso, fica claro de que lado elas estão, de que elas estão por dentro sabotando. Então, o nosso trabalho aqui é tirar os políticos da zona de conforto. E por isso a gente desagrada. Então, o pessoal já está com esse zoom dizendo que a gente está atacando o Vadir Damus. Não, eu estou atacando o discurso que ele fez. Extremamente conveniente de demonizar o pobre do cabo e do soldado que está lá executando ordem. Você acha que ele está lá tirando foto porque ele quer? Você acha que ele está revistando criança porque ele quer? Ele escolheu, ele acordou e falou, hoje eu quero revistar uma criança. Então, é isso aqui. Mais uma vez, a gente vai ficar criticando, a gente não é assessoria de comunicação, a gente está pensando no futuro do Brasil, Então, vamos criticar. E aí, esse cara, Wellington, que acompanha o Rui Costa Pimenta, esse comentarista, trouxe esse discurso do Rui Costa Pimenta. Ele, no primeiro momento, estava querendo vir para o enfrentamento, falar golpe, ele falou, não, eu entendi o que vocês estão fazendo, e vendo esse discurso aqui do Vadir Damus demonizando o cabo e o soldado, eu dou razão a vocês estão certos em ter feito o que vocês fizeram. Então, você vê, até uma pessoa que é ultra-esquerda, comunista, do PCO, reconhece que o que a gente está fazendo é certo, e, assim, ele fala que o Rui Costa Pimenta faz não é tão importante, porque o público dele é limitado. Mas não é não. E ele está fazendo algo perigosíssimo, porque a gente tem uma sucessão aí em março, que agora só precisa pegar os vídeos do Rui Costa Pimenta e exibir para ganhar apoio. Então, isso é de uma extrema responsabilidade. E por isso eu fecho, Wellington. Pois é, essa semana foi marcada por duas coisas de uma hipocrisia assim, gigantesca. Primeira, vai ter um curso para explicar que o golpe é golpe na UNB, né, na Universidade de Brasília. Que absurdo que o ministro de Temer quer proibir. Você quer o quê? Você quer chamar de golpe? Quer que um ministro do golpe patrocine um curso para dizer que ele é golpista. É isso. Tá? A outra coisa,
Por que vocês não tiveram tanta sensibilidade antes da intervenção militar com essas crianças que morrem, com os negros e pobres que morrem na favela do mesmo jeito? Por que não denunciaram com esse entusiasmo antes, não é? Então é isso. Olha, apareceu o palanque, Wellington. Agora apareceu o palanque, agora está na mídia. Por isso que não denunciou antes. Pois é. Então não venho com hipocrisia, não, porque a realidade, essa realidade daí é até bem menos. Tirar uma foto é bem menos problemático do que o que acontecia antes, se você for olhar. Tá? Porque agora a gente tem um holofote, né, Wellington? A gente sabe o que está acontecendo. Antes ninguém sabia, ninguém via. Exatamente. Mas aí não, aí fica com a cabeça em 1964, aí vota com um discurso de 64, não tira proveito do que poderia tirar proveito hoje. E, como bem disse o Romulo aqui, não somos assessoria de imprensa, nem de político, nem de partido. E não temos medo de entrar em dividida e de falar o que é inconveniente, e vai vir o pessoal falar, vou desseguir, não sei o quê. Pode desseguir, se você é desse, dessegue. Mas, assim, tem muita gente que continua e que respeita a nossa posição. Então, de dar nome aos bois, aqui naquela, como nós falamos, sobre o patrocínio, o patrono, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, então dizer, são os Estados Unidos, é a finança internacional, dá nome internamente também quem está fazendo as coisas, dá nome aos bois, dizer as coisas como elas são e falar as verdades inconvenientes, falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. A gente não quer receber aplauso, a gente quer chegar para incomodar e mudar. A gente não é narrador dos eventos e a gente não quer curtida. A gente é ativista daqui sem ganhar nada, pelo contrário, sem gastar. Eu já estou falando, Wellington, do aparelho novo, inclusive, por isso que vocês estão vendo agora, eu estou numa mesa sentado, gastei uma grana do meu bolso para botar isso. O Wellington também gastou uma grana vendo aí softwares, outros equipamentos de hardware, do nosso bolso, sem um patrocínio, a gente está aqui querendo atuar e influir no resultado. E a gente está conseguindo. Então, com toda a colaboração, sem nenhuma prepotência, com a colaboração da comunidade, que sem elas a gente não conseguiria. Então, assim, fica aqui mais uma vez meu agradecimento para fechar. E é isso, Wellington, a gente não tem medo, nunca vai ter medo de entrar em bola dividida. Valeu, Romulo. Esse foi esquenta, viu? À noite ainda, tomara que você tenha... Porque o Romulo, quando começa a falar, começa às 18 horas, tem que terminar às 19, hein, Romulo? Atenção. Não, tem que ser porque a gente já está bem para frente, né? É 6 do Brasil, mas aqui já vão ser 10 da noite, então realmente não pode muito estender muito. Exatamente. Então, valeu. Para você, um grande abraço. A gente volta às 18 horas de Brasília para mais uma live. Hoje, Duplo Expresso de domingo, com convidados e muita conversa boa sobre política, com a sua participação, obviamente, porque a gente vai ler perguntas e ouvir os comentários e sugestões para ampliar o debate, tá bom? Romulo, um grande abraço. Vamos almoçar, Romulo. Valeu, tchau. Um grande abraço para você.